Este episódio foi originalmente postado como um vídeo no meu antigo canal do YouTube. Uma das perguntas que eu mais recebo, tanto por amigos, familiares, alguns conhecidos, também por pessoas lá na DM do @Kurama, no oficial do canal, é como que eu aprendi o meu inglês, como que eu me viro com o inglês, eu já vim pra cá sabendo falar inglês. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha experiência com o inglês aqui e como que eu aprendi a falar, ou pelo menos não passar tanta vergonha e necessidades com o inglês aqui em Londres. Hey everyone, eu sou o Kurama e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Shadacinho. Vamos lá, primeiramente, eu já cheguei aqui sabendo falar inglês? A resposta é não. Eu achava que eu sabia falar inglês, aí eu cheguei aqui e eu vi que eu não sabia não. Eu fiquei muito tempo calado, sério, eu ficava muito tempo tipo assim, eu entendia o que a pessoa falava, mas eu fingia de égua, porque eu tinha vergonha de responder, porque eu sabia que eu ia responder errado. Mas isso acabou mudando e eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas assim, o que eu sabia de inglês? Eu sabia ler muito bem inglês, já sabia ler, eu conseguia entender o que as pessoas falavam, e o que me ajudou muito a priori foram os videogames, que eu via muito meu irmão jogar videogame, ele jogava ali PlayStation 1, PlayStation 2, e ele me deixava jogar, com a condição de que eu fizesse tudo sozinho. Então eu tinha que me virar ali. E na época, meus amigos, não tinha o Google, não tinha não tinha smartphone. Então o que eu tinha que fazer? Jogar o joguinho com o dicionário de inglês do lado. Aí eu ia lá, tipo, tentava pegar as palavras que eu não entendia, eu pausava o jogo, ia lá no dicionário, folheava. Ah tá, a palavra é essa. E também o que me ajudou muito foi o meu gosto musical. Eu sempre gostei muito de bandas internacionais. A minha favorita é a Evanescence. E eu queria entender o que estava sendo cantado. Então eu ia no serviço da minha mãe, entrava lá no Vagalume e imprimia o máximo que eu conseguia de letra de música. Imprimia a letra e a tradução. E com isso eu fui relacionando palavras. Eu comecei o inglês assim, palavra por palavra. O que não é muito recomendado, porque quando você vem pra cá, não dá tempo de ficar peneirando as palavras e tentando juntar as frases na sua cabeça. Tudo muito rápido. E também o que foi ajudando mais foi o joguinho de Yu-Gi-Oh!, né, das cartinhas, porque as cartas originais vinham com a regra em inglês. Então pra você poder entrar em campeonato, pra você poder jogar, até mesmo nos jogos, né, digitais de Yu-Gi-Oh! Você tinha que saber ler o que a carta estava falando para conseguir entender ali o jogo. Me ajudou muito também. Então, tá vendo que como que a leitura, eu já tava assim, muito bem com ela. Mas eu ainda ouvia, assistia tudo dublado. Até eu ter meus 15 anos, eu acho, foi quando eu comecei a assistir as coisas em inglês, legendado. Eu colocava ali os DVDs pra assistir, e como tinha a opção de legenda, eu acabei pegando esse hábito. Isso me ajudou muito a entender o que as pessoas estavam falando, mas não me ajudava nada com a pronúncia, né? Primeiro porque eu não tinha por que ficar repetindo as palavras. Então, foi assim que eu comecei com o inglês. Depois disso, eu fiz uma tática, que depois eu vi o Felipe Neto recomendar num vídeo dele, que era de assistir algo que você dominava já as falas, já sabia o que estava por vir, para tentar dominar ainda mais a língua. E eu fiz isso com Friends. Eu assistia Friends direto, nossa, era tipo assim, todo ano eu reprisava as temporadas de Friends. E eu comecei a assistir sem legenda, tá? Eu tirei de vez, não passei pra legenda em inglês. Foi um erro, porque eu não entendia nada, sério, perdia muita fala, perdia muito da piada. Então eu comecei a deixar a legenda em inglês e fui tirando aos poucos. E quando eu mudei pra cá, em 2016, eu trabalhei como cleaner na loja da Apple, em Westfield. Ficava lá por 2 horinhas, depois eu ia pro restaurante. E foi lá que assim o bicho pegou pra mim. Porque eu tinha que escutar o que o chefe da cozinha tava falando pra mim, que eu ficava como kitchen porter, que era lavando a cozinha, lavando as panelas, mas auxiliava às vezes em uma receitinha ou outra. Então eu tinha que entender o que ele tava falando, e eu tinha que, sei lá, perguntar o que eu não tinha entendido, só que eu não sabia. Não dava sempre pra ficar lá digitando no Google Tradutor. E foi aí, meus amigos, que eu comecei a me soltar e falava tudo errado. E os funcionários do restaurante, nossa, sério, foram muito bacanas comigo. Eles tinham paciência. Eu dei sorte com isso. Eu acho que todo mundo teria a paciência que eles tiveram. Então, eu dei sorte dessas pessoas estarem lá para me auxiliar também e falar comigo. Olha, não é assim que pronuncia assim. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, na hora de falar fork, spoon e knife. Porque eu não sabia falar o coletivo disso, que eram talheres. Eu nem vou me arriscar aqui agora, fica na curiosidade. Então eu ficava, tipo assim, falando um por um e acabava tomando muito tempo. Eu não sabia falar, gente, prato. Eu esqueci na hora de falar, né? Tipo, plates, muito fácil. Panelas, coisas que assim, pra que eu ia saber falar panela? Nenhum jogo tinha isso, nenhuma série ficava focando nessas palavras. Então foi assim na marra mesmo que eu tive que ir aprendendo. Eu trabalhei nesse restaurante, eu acho que por uns 2 ou 3 meses e fui para a área de entregas. E, a priori, eu só tinha que chegar no restaurante, pegar e levar pro cliente. Aí eu saí dessa empresa e fui pra uma outra. Aí nessa empresa eu tinha que fazer
shopping para as pessoas, eu tinha que comprar para elas. E aí eu tinha que ligar para o cliente, caso não tinha um item, eu tinha que conversar direto com os vendedores. E foi ali que foi melhorando ainda mais o meu inglês. Ele não é 100%, vocês podem ver pelos vídeos aqui que eu tento falar as palavras, mas eu consigo me comunicar, as pessoas entendem o que eu quero dizer e eu consigo entender o que elas estão falando. E pra mim, isso é o mais importante se você estiver vindo agora pra cá pra morar, ou até mesmo pra passar um bom período. O visto de turista são de 6 meses, então você pode ficar aqui 6 meses. Mas o principal é isso, você entender o que a pessoa está querendo dizer e conseguir formular de alguma forma o que você quer falar. Por exemplo, pedir informação na rua, pedir por água, perguntar onde é o banheiro, por exemplo, entender a diferença entre tomato e tomato, que aqui tem diferença. Algumas pessoas eu acho que implicam, mas outras, se você falar a palavra com pronúncia um pouco diferente, ela vai falar assim que não entendeu. Porque pra você fez sentido, mas a pessoa que tá escutando, o receptor ali da informação, não conseguiu captar. E assim, ainda hoje, eu tô aqui tem 4 anos, ainda hoje eu passo por algumas vergonhas, como por exemplo nas portas, que fica o push e o pull. E assim, gente, no Brasil, push é puxar. Então eu tô com pressa, eu vejo lá o push, eu já puxo e dou de cara na porta. E literalmente isso aconteceu algumas vezes, eu realmente bati na porta. Isso é uma dificuldade que eu ainda tenho, porque eu fico meio sem calma, pensando. Outra coisa é o banheiro, porque a gente acaba aprendendo muito com filme, que banheiro você fala o bathroom. Só que aqui, bathroom, na verdade, é onde você toma o banho. Porque algumas casas têm o quartinho lá, né, o espaçozinho, que é só a banheira, só o chuveiro, e outros tem lá o vaso. E esse, na verdade, é o restroom ou loo, que eu não consigo levar a sério eu chegar e falar que na use loo, may I use loo, eu acho muito estranho. Então eu vou e falo restroom. Então tem essas peculiaridades, essas particularidades que é muito bacana você ir na internet antes de olhar para saber como que eles falam tal coisa em tal país. Outra dificuldade grande que eu tive aqui foi em relação aos sotaques. Não o sotaque britânico, ele eu não tinha dificuldade, até porque ele tá aí na série, está nos filmes, mas você tem que pensar que Londres, vou falar daqui porque não é onde eu moro, então eu posso falar com mais propriedade. Você tem que pensar que em Londres tem comunidades do mundo inteiro, então tem vários sotaques. O sotaque britânico é o que você menos escuta. Eu tenho uma dificuldade enorme ainda de escutar meus irmãos nigerianos conversando, eu acho um sotaque muito carregado, muito forte. É muito difícil pra mim entender. Um exemplo que eu dou é no filme Pantera Negra. Eu não consigo assistir o filme sem legenda. Eu tentei, mas não dá. Tem muita palavra ali que eu não consigo pegar se não tiver a legenda deles. Outro sotaque também que eu acho muito complicado é o sotaque árabe e o sotaque romeno. Pra mim são bem difíceis de conseguir pegar. Então, você tem essa dificuldade aqui. Então, você tem a dificuldade de ler, tem a dificuldade de conseguir entender o que eu tô falando, falar de volta com ela, e tem esses vários sotaques. É bacana, porque você vai ver como que várias pessoas falam a mesma palavra. Isso é bem interessante, sabe? Eu trabalhei num escritório por um tempo, e lá eu tinha pessoas da França, da Rússia, da Itália, aqui de Londres, e tinha uma que era da Dinamarca. Muitas vezes, quando a russa tava falando, parecia que ela tava falando russo comigo, que eu não conseguia entender. Eu tinha que falar com ela, calma, um pouquinho mais devagar, e vai falando. E também as pessoas pediam isso pra mim, falavam assim, nossa, Cora, eu não entendi nada do seu sotaque. Repete o que você falou. E tinha um outro, que era um jamaicano, e esse eu vou te falar, pra mim era o melhor sotaque. Sério, eu amo o sotaque da Jamaica. É muito bom, eu não entendo nada que eles falam, mas é muito legal de escutar. Depois, se tiver curiosidade, sei lá, procura algum youtuber da Jamaica que fala inglês pra vocês verem como que é. É bem bacana. E eu acho que foi isso, eu acho que eu cobri bem, não quero deixar o vídeo muito longo, eu cobri bem aí como que eu comecei, né, no inglês. E eu recomendo pra vocês, é isso, assistam séries e filmes legendados, legenda em português primeiro, depois passa pra legenda em inglês, depois tira a legenda. E outra coisa, se você vai pra um lugar diferente, pesquise o que eles estão falando, como que eles falam, tá? Como vocês pronunciam, pra você evitar aí alguns apertos, ok? O vídeo ficando por aqui, não esquece seu like, eu não pedi, nem pedi inscrição, tá vendo? Deixei pro final. Então se inscreve, dá o like aqui e compartilha com seu amigo que tem dúvida em inglês, tá querendo começar aí a falar inglês, mas às vezes é caro pagar a escola, às vezes é caro ir no cursinho sempre, e mesmo online ali, às vezes não é bem chato ficar estudando online o inglês. Vai com série, vai com música, até mesmo os jogos, beleza? I see you guys later, bye!